Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de português da nossa faculdade FIT-REF. Dessa vez nós vamos dar continuidade ao assunto orientações ortográficas, que nós começamos na aula 10. E hoje nós vamos falar de mais alguns detalhezinhos da nossa língua portuguesa, que às vezes dificultam a nossa vida, mas quando a gente aprende as regrinhas, isso pode ficar bastante interessante e prático para a gente. Vamos falar hoje do emprego das letras S e Z. São letrinhas que geram bastante dúvida, bastante polêmica, mas vão aí algumas regras que talvez possam te ajudar. A primeira delas fala sobre substantivos abstratos, né? Substantivos abstratos que indicam qualidade e derivam de adjetivos. Sempre que houver esse caso, são aqueles substantivos abstratos que nós já conhecemos, que terminam com o sufixo esa. Sempre nesses casos, nós vamos grafar com a letra Z. Esa. Avareza, grandeza, beleza, riqueza e assim por diante. Próximo a isso, nós temos também as palavras que são derivadas são substantivos abstratos também, derivados de adjetivos, cujo sufixo é EZ. Então, nós temos altivez, rigidez, estupidez, insensatez, ou seja, nós temos aí adjetivos abstratos que não tem essa terminação de esa, tem a terminação es, e esse es grafa-se com Z. Mas nós temos também alguns substantivos e adjetivos que derivam de outros substantivos, só que dessa vez são substantivos concretos. E todos esses levam o sufixo es, só que nesse caso é o E com acento circunflexo e o S no final. Então, relativo a campo, nós temos camponês, com ES. Montanha, nós temos montanhês. China, nós temos chinês. E, por conta disso, o feminino das palavras terminadas em ES, sendo E com acento circunflexo e S, o feminino se escreve também com S. Então, nós temos, no caso de burguês, a burguesa, francês, francesa, camponês, camponesa e assim por diante. Ainda sobre o S e o Z. Então, aqui nós temos algumas perguntas. Afinal, é frisar com S ou frisar com Z? Analisar com S ou analisar com Z? Essa é uma dúvida bastante frequente, mas você vai notar, por exemplo, que na palavra análise, nós escrevemos com a letra S. Logo, se formos escrever analisar, nós vamos escrever também com S. O caso, por exemplo, da palavra canal. Se nós transformarmos essa palavra num verbo, que seria o verbo canalizar, como na palavra canal não há S, então nós vamos escrever canalizar com Z. O mesmo vale para o sinal. Quando o verbo é designado, sinalizar, ele é grafado com Z. Profeta, se vamos falar do verbo profetizar, como não temos S ou Z na palavra profeta, o verbo, então, vai ser grafado com Z. Podemos usar a mesma lógica para as palavras a seguir. Por exemplo, manso, o derivado seria mansinho, com S. Tatu, tatuzinho. Japonês, japonesinho, porque nós temos a palavra japonês terminada em E com acento circunflexo e S, então japonês vai ser gravado com S. No caso de Siri, não há S no final da palavra Siri, então é Sirizinho com Z, e assim por diante. Adjetivos derivados de substantivos cujo sufixo são oso ou osa, afetuoso, afetuosa, estudioso, raivosa. Todos esses casos, as palavras, os adjetivos que derivam desses substantivos com o sufixo oso ou osa se escrevem com S. Agora vamos mais um pouquinho de S e Z, falando sobre os verbos por e querer. É muito comum nós vemos as pessoas escrevendo quis com Z, puseram com Z, eu pus com Z, e não está correto. A regra para os verbos por e o verbo querer é bem simples. Todas as formas dos verbos por
e querer se grafam com S. Nós pusemos com S. Se ele quisesse, com S e 2 S's. Eles quiseram, com S. Temos também as palavras náusea, pousar, deusa, coisa. Se você observar, há um ditongo antes do S. Em todos os casos, após o ditongo, a letra que nós empregamos para escrever é o S, ok? Essas são letrinhas que dão o que falar, certo? Vamos agora ao emprego do X e do CH. Essas letrinhas com sons similares obedecem a regras diferentes. Sempre que nós tivermos esse som precedido de um ditongo, nós vamos usar o X na grafia. Então, nós temos ameixa com X, caixa, peixe, frouxo, são os exemplos que você vê aí. Se a palavra, por exemplo, possui inicial em, EN, nós também vamos empregar o X. Enxada, enxofre, enxame. Mas, como nem tudo é tão fácil na língua portuguesa, nós temos uma exceção a essa regra, que seria o verbo encher e os seus derivados. Encher se escreve com CH, assim como enchente, enchimento, etc. No caso da palavra encharcar, nós temos uma diferença aqui. Nós temos, nesse caso, a adição do prefixo em e o sufixo ar à palavra charco. Charco se escreve com CH. Daí nós escrevemos a palavra encharcar com CH também. A mesma regra é válida para enchumaçar, porque é uma derivação do chumaço, e enchouriçar, que é uma variação do chouriço. Então, aqui nós vamos manter o CH por conta das suas palavras de origem. Ainda sobre CH e X, nós não terminamos o assunto. Lembre-se que as palavras de origem indígena ou africana devem ser escritas com X. Por exemplo, abacaxi, capixaba, natural, quem é natural do Espírito Santo, caxinguelê, orixá, são palavras de origem africana e são grafadas com X. Aqui vão mais algumas das palavras que se grafam com CH. Charque, chimarrão, chuchu. Não se esqueça, hein? Muita gente escreve chuchu com X, mas o chu é com CH. Cochicho, cochilo, tocha. Muita gente escreve tocha e flecha com X, mas essas palavras nós escrevemos com CH. Não se esqueça. E quando o X tem som de Z? Sempre que uma palavra começar com a letra E, seguida do fonema Z, ela será escrita com X. Olha, não é tão difícil quanto você pensa. Então, sempre que você ver uma palavra que começa com E, que é seguido do fonema Z, ou seja, do som Z, essa palavra vai ser escrita com X. Não se escreve exato com Z, se escreve exato com X. Assim como exagero, como exemplo, exame, existir. E aí temos uma série de palavras na nossa língua portuguesa escritas com X, mas sendo esse X com som de Z. Fique atento. Aqui vem os porquês. Porquê separado? É quando você usa quando se trata de uma pergunta. Sempre que você for fazer uma pergunta, o porquê é separado, ok? Se você puder substituir pela expressão por que motivo ou pela qual, os termos se grafam separadamente. Por que você não me procurou? E aqui temos o caso em que o porquê vem separado numa afirmação, porque ele pode ser substituído pela expressão pelo qual. Se você puder substituir o porquê pelo qual,
você pode usar o porquê separado numa afirmação. Porquê junto com acento. A regra é simples. Quando essa expressão é a última palavra da frase, e significa por qual motivo, por que motivo, os termos devem vir separados e com acento. Temos aí o exemplo, renunciar, por quê? Então, grafamos separadamente e com acento. O porquê, junto com acento. Trata-se de uma expressão substantiva. No caso, você pode dizer, eu gostaria de saber o porquê desta situação. Então, nesse caso, você vai usar o porquê junto e com acento. O porquê junto sem acento é usado nos demais casos. Eu vou dormir porque estou com muito sono. Eu não vou lá porque eu não gosto de ir lá. Em todos os outros casos, você vai usar o porquê junto e sem acento. Certo? E sobre a grafia de nomes próprios, hein? Para desagrado de alguns, os nomes próprios em português devem obedecer às regras ortográficas, sim. E aqui eu conto um segredo para vocês, porque o meu nome deveria ter um acento circunflexo no E. Mas eu vivo cometendo esse errinho de português porque eu não gosto de usar o acento. Eu gosto de respeitar o modo como eu fui registrada e raramente eu coloco acento no meu nome. Algumas pessoas escrevem o meu nome e colocam acento circunflexo no E, que seria o correto, mas eu prefiro não colocar. Mas isso vale para mim. Ainda bem que nós podemos respeitar os direitos individuais, como você vê aí, e grafar o nome das pessoas como elas foram registradas, ok? Mas, via de regra, os nomes próprios também estão sob as regras da norma culta da nossa língua. Então, nós temos o plural de sobrenomes, por exemplo, aí você está vendo Barbosas, que é o plural de Barbosa, o Adões, que é o plural de Adão, e assim por diante. Estamos diante de uma situação em que, apesar de serem nomes próprios, as regras de português devem ser obedecidas, claro, respeitando a grafia dos nomes de cada um. Ok? Quanto ao uso de letras maiúsculas e minúsculas, eu gostaria de destacar alguns casos. Sempre usamos letras maiúsculas quando vamos iniciar um período, uma oração, uma frase. Nós sempre vamos escrever com letra maiúscula o nome de pessoas, nomes próprios, nome de países, de estados, de cidades, de bairros, inclusive de instituições. Sempre vamos escrever com letras maiúsculas festas religiosas, como o Natal e a Páscoa, você vê aí. Sempre que houver o final de uma oração, e nós usarmos alguma pontuação que finalize aquela oração, nossa próxima oração será grafada com letra maiúscula. Por isso, depois de um ponto final, depois de uma interrogação, depois de uma exclamação, nós sempre usamos letra maiúscula. Nós usamos letra maiúscula também depois de 2 pontos, aspas, e escrevemos uma citação. Ok? Então, se se trata de uma citação, após os 2 pontos, nós grafamos com letra maiúscula a próxima palavra. Vamos usar letra minúscula para grafar as demais palavras. Nomes de meses, estações do ano, dias da semana, mas não precisamos usar letra maiúscula para grafar essas palavras. Nós podemos grafar também com letra minúscula nomes de festas populares, por exemplo. E após 2 pontos, quando não se tratar de uma citação. Geralmente, nós colocamos 2 pontos para explicar a respeito do que nós estávamos tratando anteriormente. Então, colocamos os 2 pontos e damos a explicação. Por isso, neste caso, nós não precisamos usar letra maiúscula. E nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.